arritmias supraventriculares. Então, nós temos duas aulas aí para serem ministradas para vocês. Uma delas é essa, e a outra é sobre... Beleza. A outra é sobre insuficiência cardíaca. Então, hoje nós vamos falar sobre arritmias supraventriculares. Tá bom? Então, vamos começar, porque essa aula é um pouquinho extensa. Então, pessoal, arritmias supraventriculares. O que nós vamos falar de arritmias supraventriculares? Quando nós começamos a avaliar as arritmias supraventriculares, quando nós temos o entendimento das arritmias supraventriculares, nós devemos focar nesses pontos que a gente está vendo aqui, tá bom? E quais são as principais arritmias que nós entendemos ser como supraventriculares? Para começar, o que é um ritmo? O que é algo supraventricular? Então, um ritmo supraventricular, naturalmente, é aquele que é iniciado a parte de cima, tá, do coração, ou seja, tendo o nó atrioventricular como limite. Então, tudo que foi estimulado, ou tudo que veio oriundo da parte superior ou acima do nó atrioventricular, eu vou considerar como sendo supraventricular. Então, quais são as principais arritmias supraventriculares? São aquelas que, geradas aí nesse ponto que nós falamos, são os complexos atriais prematuros, chamadas extrasístoles supraventriculares, as taquicardias supraventriculares regulares e paroxísticas, a chamada taquicardia supraventricular, que poderá ser taquicardia reentrante nodal, atrioventricular, poderá ser uma taquicardia por via acessória oculta, poderá ser uma taquicardia reentrante sinusal atrial, uma taquicardia atrial com um bloqueio AV, aí nós vamos chamar lá, inclusive, de taquicardia atrial com condução aberrante, tá bom? Então, é a taquicardia atrial com BAV, a fibrilação atrial, o flutter atrial, que são basicamente os assuntos que nós vamos discorrer hoje nesta aula, a condução ventricular aberrante, a taquicardias ventricular regulares com complexo QRS alargado, tá bem? Um pouco mais difícil de acontecer, mas plenamente entender, plenamente detectáveis, a doença do nó sinusal, o ritmo juncional atrioventricular acelerado e algumas arritmias induzidas por substâncias digitais. Então, nós vamos focar basicamente hoje em fibrilação atrial e flutter atrial. Então, vamos falar sobre a eletrogênese do impulso cardíaco. Isso é uma coisa da fisiologia, tá bom? Que vocês já viram na fisiologia e certamente muitos de vocês já se assustaram com isso. Mas não tem como nós prosseguirmos nesta aula se nós não abordarmos este assunto. Esse assunto é da maior importância. Então, o que eu faço para obter ou para entender a eletrogênese? Primeiramente, eu vou reconhecer esta onda. Como é que eu vou reconhecer essa onda? Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar um instrumento para entender essas correntes elétricas. E o que eu vou utilizar seria o quê? Uns eletrodos de exploração de um galvanômetro, tá? Que é um instrumento que vai ser utilizado para medir a intensidade de correntes elétricas. Com isso, nós vamos ter o quê? Este maior gráfico aqui que vocês estão percebendo bem ao centro. Acima, nós temos a comparação com o eletrocardiograma. E abaixo, nós temos o quê? A membrana celular, parte interna e parte externa,
e a própria membrana, e o gradiente eletroquímico que é despertado neste fluxo iônico que vocês aqui estão vendo. Tá bem? Então, vocês vão perceber isso daqui. O que nós vamos ter? Nós vamos ter esse nosso, né, essa nossa eletrogênese do impulso e vamos iniciar numa fase de repouso elétrico. Tá bem? Essa eletronegatividade que a gente vê aqui, ela é relativa. Ela é uma característica importante da maior parte das células do nosso corpo. Ok, feito isso, nós vamos o quê? Nós vamos ter o início de este movimento, essa despolarização. Então, no momento que o coração está em diástole, a célula ficaria o quê? Em repouso, mas estaria o quê? Até o mesmo tempo polarizada, ou seja, ela tem a capacidade de receber algum tipo de estímulo para que trabalhe com isso. Quando esse estímulo advém, vai iniciar um transporte iônico importante através da membrana, que vai gerar o quê? Uma grande atividade elétrica. Isso se dá, como vocês já viram, pela diferença que nós temos de composição iônica entre os meios intracelular e extracelular. Então, os dois íons de maior importância quais são? Potássio e sódio. Também teremos envolvimento do cálcio, teremos envolvimento do cloro, do magnésio, de fosfatos, bicarbonato e também algumas proteínas. Então, relembrando que o meio interno ele tem o quê? Uma concentração muito maior de potássio. E o mais é concentração, né? Potássio está dentro, juntamente com os fosfatos e as proteínas. Já no meio externo, no meio extracelular, temos o predomínio do sódio, do cálcio, que está aqui, e do cloro. Então, nós vamos ter o quê? Um desvio de potencial de membrana partindo aproximadamente de -70 para células que são o quê? Chamadas de sódio dependentes. As de cálcio a gente costuma ser em torno de -40. Então, quando nós temos o potencial inicial, nós vamos ter o quê? Uma abertura inicial e não tão rápida de canais de sódio. Então, aí nós vamos começar a sair o quê? Do repouso elétrico. Então, nós vamos ter a abertura de canais lentos de sódio. Esses canais lentos de sódio vão fazer com que o quê? Com que exista um aumento, um incremento no valor das cargas e um aumento do potencial transmembrana. Então, existe a passagem. Esta passagem ocorrerá onde? Através de um canal específico, um canal de sódio. Então, vamos lembrar alguns dos componentes da membrana. As proteínas integrais, que são, atravessam as membranas e que são os canais, e esses permitem a passagem desses íons seletivamente. Temos a formação lipídica, base de colesterol e glicolípides, um pouco de ácido graxo, e efetivamente teremos essa parte aí inicial que vão fazer, aquele famoso mosaico celular de Singer e Nicholson, em que mostra os canais e os pontos de lipídios. Então, iniciou-se esse gradiente dos canais lentos de sódio,
Logo, teremos o quê? Rapidamente teremos uma aceleração nesses canais de sódio, onde eles começarão o quê? Serão recrutados agora os canais rápidos de sódio. Então, vai começar a haver este movimento rápido. E os canais de potássio, que são bem mais numerosos que os canais de sódio, eles vão o quê? Vão começar a liberar o sódio da membrana, fazendo agora com que o potencial de ação, com que esta carga se inverta. Os chamados canais de potássio, que são retificadores internos, são aqueles que aparecerão nas células de resposta rápida. Tá bem? E vão ficar abertos tanto no repouso e ficarão um pouco menos abertos, ou até mesmo, quem sabe, alguns fechados, quando a célula estiver despolarizada. Os chamados canais de potássio, que são transitórios externos, eles vão sempre propiciar o efluxo. De resposta rápida. Então, nós vamos ter o quê? Para a saída, grande saída de potássio, nós vamos ter os canais retificadores internos, e para a manutenção deste gradiente de despolarização, nós vamos ter a presença dos canais de potássio transitórios externos. Ok. Aconteceu essa fase inicial, o nosso sódio aumenta, ele se incrementa, elevando o valor do potencial transmembrana, até que nós vamos chegar aproximadamente a 40 milivolts positivos. Logo após, nós vamos ter um pequeno decréscimo, já onde nós chamamos aqui na fase 1, e vamos ter uma curva suave e mantida, que nós vamos chamar de fase 2. Agora, já existe uma polarização bem maior. E agora nós temos o quê? Nós temos o chamado fase do platô. Aqui o platô, fase 2. Fase do platô. Esta fase do platô, pessoal, é o que vai muitas vezes sustentar efetivamente a contração. Por que a gente diz que vai sustentar a contração? Porque vai ter agora também a presença do cálcio. Então, quando tem cálcio, não podemos esquecer, quando existe o cálcio, existe o quê? Contração muscular. Não existe contração muscular sem cálcio. Então, agora o cálcio passou a entrar. O cálcio que estava fora passou a entrar. E agora nós temos o quê? A sustentação na fibra de um momento de contração. Esta contração acontece o quê? A própria contração que nós entendemos no coração, no músculo cardíaco, que seria o momento da sístole. Terminado este momento de grande força de contração, nós vamos ter o quê? A perda a perda efetiva de força ou perda de carga. Então, essa perda de carga vai acontecer agora, a redução do potencial transmembrana, que nós vamos entrar na chamada fase 3. Ou, aqui na entrada da fase 3, nós vamos ter o chamado PPR, o chamado pós-potencial precoce. E numa fase maior, mais rápida, mais adiante, nós vamos ter o pós-potencial tardio. Nesta fase 3, nós vamos ver aqui nesse início da fase 3, nós vamos ter lá na frente o ponto de Wigner. Nós vamos conversar sobre ele, que é mais responsável por problemas da
das arritmias mais ventriculares do que supraventriculares. E depois, terminada a fase 3, nós voltamos à fase 4. Então, vejam só, na fase 2, entrou o cálcio, contraiu, terminou a contração, nós ainda temos potássio saindo, né? Não podemos esquecer que ainda temos um pouco de potássio saindo, pois o que é que nós temos efetivamente? A presença do canal transitório externo ainda atuante. Terminado este potencial, a carga elétrica se perdendo, precisa rearmar a célula. Então, agora nós vamos ter o quê? A ativação da bomba de sódio e potássio eletrogênica, que vai trazer tudo de volta à sua fase inicial. Ok? Então, nós vamos ter aqui agora apenas a presença de alguns canais de potássio, deixando haver um pequeno fluxo natural entre a membrana. Ok? Então, percebam que existe todo este gradiente. Neste momento da eletrogênese, pessoal, nós devemos agora, então, olhar bem este gráfico, guardá-lo, fase 0, fase 1, 2, 3 e novamente 4. E agora nós devemos fazer o quê? Nós devemos projetar este gráfico para cima do eletrocardiograma, para que possamos lembrar e entender por quê. Nós precisamos esta compreensão para que nós possamos, inclusive, entender a ação de alguns antiarrítmicos. Então, nós vamos fazer essa projeção. Vamos ver nessa projeção o quê? Vejam só que no início da fase 0, na fase de aumento do potencial, nós já vamos ter o quê? O final da onda P e o início do QRS. Ou seja, o momento que existe a despolarização do centro baixo. Seria o ponto na onda E. Depois, nós teremos a onda R e a onda S. Despolarização do septo médio, despolarização da parede livre. Então, percebam que ainda existe o quê? Um aumento do potencial. Não existe contração. Está fora, ó, não está ainda no platô. Não existe isso. Existe o quê? Diástole, mas existe aumento do potencial. Ou seja, a câmara está aberta, na onda R é o ponto máximo da diástole, onde nós continuamos a ter um enchimento pleno da câmara, no caso aqui, ventrículo esquerdo, vamos pensar assim, e não temos ainda contração. Temos despolarização. Então, a fase que nós vamos chamar de contração isovolumétrica ou isovolúmica. Feito isso, percebo que agora, terminado o QRS, terminado a fase 0 e a fase 1, aí já coincidindo com o ponto J, que é o término do QRS e o retorno da linha de base, para que possamos progredir a onda de repolarização ventricular, nós vamos ter um segmento, e este segmento aqui, o segmento ST e depois o segmento, né, ST total, nós vamos ter o quê? A fase da sístole ventricular. Vejam bem, vai inclinar basicamente, né, ou seja, do que tem aula comigo. A gente ouve o cara falar assim, o QRS é sístole. Impossível.
Meu, RS é contração isovolumétrica. Está subindo. Está aumentando o gradiente. Não pode haver. Complexo. Então, não vamos esquecer. Fase 0, despolarização rápida, com os canais de sódio transladando. A fase 1, que vai ser, né, a fase de né, a repolarização inicial. A 2, a fase de platô, que nós também podemos chamar de repolarização de menor quantidade, menor velocidade. E a fase final, a repolarização final, a fase 3, a partir do chamado ponto ou período de Wiggers. Lembrando mais uma vez, o cálcio atuando aqui e vai fazer o quê? Vai ajudar na contração. O cálcio ele entra nas miofibrilas do músculo, pelos chamados canais lentos, que são de pouca quantidade. Membrana, fazendo com que exista uma redução da contratilidade. Por isso que nós não devemos utilizar os bloqueadores de canal de cálcio em pessoas que têm grave disfunção ventricular. Ok? A fase 3, então, já falamos, temos aqui, né, este momento de repolarização final, onde nós vamos ter o final, né, basicamente a partida para a utilização da bomba de sódio e potássio. Nesta fase aqui, nós vamos ver adiante, nós vamos ter a presença do chamado período refratário
efetivo ou absoluto e o período refratário relativo. E o ponto ou período vulnerável de Wiggers, onde nós teremos o aparecimento do chamado fenômeno R sobre T, quando ele pode causar alguns problemas muito importantes no nosso potencial de ação. Então, dois tipos de potencial de ação podem ser registrados: células de resposta rápida, são sódio dependentes, e células de resposta lenta, são cálcio dependentes, como nós já discutimos. Aqui, gostaria que vocês lembrassem da fisiologia, aquele momento em que nós abordamos sobre as concentrações dos meios intracelular e extracelular. Tá? Então, que vocês lembrem bem qual a diferença marcante que existe entre os dois meios. Os íons, como nós já dissemos, eles têm um movimento próprios para canais próprios, que são proteicos. Peculiaridades desses canais. Os canais de sódio e potássio são mais numerosos e mais importantes. Apenas canais de cálcio e sódio que vão ser responsáveis pela despolarização. Os canais de potássio retificadores internos, nas células de resposta rápida, ficam abertos em repouso fechados na célula despolarizada, e os transitórios e fluxo de potássio abertos após a despolarização. Então, isso nós já discutimos, isso é extremamente importante a sua compreensão deste fenômeno, porque, mais uma vez, temos que entender muitas vezes o mecanismo das arritmias para que possamos, inclusive, indicar adequadamente a sua terapêutica. Correlacionando, como já fizemos, então, fase 0 e fase 1, o QRS. Fase 2, o segmento ST, a partir do ponto J. Fase 3, a partir da metade da onda T. E a fase 4, a sua fase inicial, quando ela é perceptível, a chamada onda U, que é a onda de repolarização atrial. Bem, a fase 0, potencial de repouso menos 90, o estímulo leva esse potencial, acha um potencial limiar em menos 70 a menos 65. Vamos ter as aberturas ali efetivas dos canais de sódio, a despolarização regenerativa. Consequentemente, vamos ter uma velocidade de despolarização que será sempre proporcional aos canais de sódio disponíveis. Pessoal, se não tivermos canais disponíveis, a despolarização ela não será efetiva. Então, aí mais um momento. Se eu tenho um antiarrítmico que, por exemplo, inibe os canais de sódio, eu vou ter o quê? Uma modificação na velocidade de despolarização. Então, se eu tenho uma arritmia que ela é, muitas vezes, marcada, caracterizada por uma velocidade de despolarização elevada, eu vou utilizar o quê? Um bloqueador de canais de sódio. Por exemplo, uma fibrilação atrial, ela tem uma alta velocidade de despolarização. Eu tenho como utilizar alguém que faça, de repente, um antiarrítmico que faça o quê? Uma redução nesses canais de sódio disponíveis, bloqueando-os. Devemos lembrar um pouco da patologia. A velocidade máxima de despolarização, que faz com que a gente tenha uma contração efetiva, ela diminui na hiperpotassemia ou hipercalemia e nos processos isquêmicos. Então, quando temos excesso de potássio, nós vamos ter o quê? Uma queda importante na despolarização. Vamos ter o quê? Arritmias importantes.
Quando nós temos isquemia, nós temos queda. Então, são duas condições, pessoal, letais, fatais. A questão da hipercalemia ou hiperpotassemia e a questão das isquemias. Então, quando o indivíduo ele tem uma síndrome coronariana aguda, infarto do miocárdio, por exemplo, ele permanece em observação rigorosa porque ele tem alta probabilidade de arritmias. Arritmias ventriculares, principalmente a fibrilação ventricular, por alteração da Vmax e, consequentemente, alteração neste ponto inicial aqui da fase de repolarização, né, a parte regenerativa. Então, essas são as grandes consequências de uma alteração na eletrogênese. Então, a fase 1, teremos um curto período de repolarização, uma saída de potássio. Fase 2, o platô, mais uma vez, entrando sódio e entrando cálcio. Os canais de potássio são inativados para entrar. Não volta potássio para dentro. Eles estão inativados para entrar, apenas para sair. E isso depende muito da quantidade de magnésio que agora apareceu finalmente e entrou. Entrou ali o magnésio e se locou dentro da nossa, né, do nosso processo de trabalho celular. Uma fase 3, a fase de repolarização rápida, onde nós teremos a inativação dos canais de sódio só um pouquinho, pessoal. Só um instantinho. Onde nós teremos os canais de sódio, efetivamente, né, colocados. Só um pouquinho. Tá, entendi. Entendi aqui. Tá bom. Repolarização, então vamos lá, pessoal. Desculpem. Fase 3. Repolarização rápida e inativação dos canais de sódio e cálcio e a corrente tardia de saída de potássio. Bom, nesse ponto, pessoal, aparece o quê? A fase 3. A fase 3, a chamada metade inferior, o chamado período vulnerável de Wiggers, que é muito instável eletricamente. Então, se essas células cardíacas tiverem algum tipo de estímulo, né, não habitual, vai haver o quê? Uma arritmia importante, que é a fibrilação ventricular. Isso é precipitada pelo chamado, né, pelo conhecido fenômeno R sobre T. Ou seja, se este estímulo, que muitas vezes é gerado por quê? Essa vulnerabilidade por processos isquêmicos, por processo de hipercalemia, ele vai fazer o quê? Vai fazer um estímulo despolarizante neste ponto. Porque existe o quê? Uma grande quantidade de potássio ou uma queda da Vmax. Com isso, os aparelhos para desfibrilação, eles são programados para não haver disparos nesta fase. Eles poderão, evidentemente, levar o indivíduo a não sair desse fenômeno de desfibrilação, de fibrilação ventricular. Tá bem? Então, vamos sempre lembrar do período vulnerável de Wiggers. É um período de instabilidade importante. Fase 3, então, mais uma vez, né? Ali, como já vimos. Fase 4, ação da bomba de sódio e potássio. Existe uma corrente de saída, cargas já positivas, e restabelecendo o potencial de repouso
da nossa membrana aqui terminando. Tá bom? Então, a partir daqui, ó, o período D, ou ponto vulnerável de Wiggers, estimulou aqui, vai fazer o chamado fenômeno R sobre T e vai haver fibrilação ventricular. Período chamado de refratário. Ele é o quê? Para que haja um novo potencial de ação, precisa haver uma reativação dos canais iônicos. Então, nós vamos ter o quê? O chamado período refratário, que é um período absoluto, um período relativo e um período chamado de supernormal. O refratário absoluto, a célula não responde a novo estímulo. Vou fazer uma correção aqui. Aqui, vamos fazer uma correção absoluta. Não é sinônimo. Agora sim. Não há, então, como haver novo estímulo. Então, se ele é absoluto, não tem. Relativo. Uma vez ultrapassado este limite, a célula pode já estar com uma resposta chamada de normal para estímulos. E aí pode haver o quê? A possibilidade de estímulos externos induzirem a um novo potencial de ação. Então, já existe possibilidade de estímulo. E o chamado período supernormal, que é o quê? No final já da fase 3, final da fase 3, efetivamente, tem como característica principal o de ter uma produção de resposta normal. Tá bom? E pequenos estímulos podem levar a desencadear novos potenciais, fatos que não aconteceriam em outros pontos do período chamado de relativo. Então, aqui, basicamente, a célula já se comporta como um ponto de normalidade. Então, é um ponto que pode haver o quê? Um estímulo não muito adequado. Depois disso, vem novamente o chamado período ou potencial de repouso. Percebam, então, pessoal, essas curvas aqui. As curvas que são o quê? Muito parecidas, né? Ou lembram bem o potencial de ação que foi gerado anteriormente. Entretanto, de A até E, não, de A até D, né? E não, E já é uma curva normal. De A até D, nós temos o quê? Curvas que são inicialmente com aspecto anormal. E elas vão, né, progredindo até que elas chegariam no E. Então, isso é o que nós vamos chamar de resposta propagada. Ou seja, existe a armação, existe a colocação do potencial iônico para que seja o quê? Feita de forma correta. Então, os estímulos já estão se organizando para que as curvas sejam o quê? Sempre da mesma possibilidade. Então, para se manter um estado de repouso elétrico, agora nós vamos usar a bomba de sódio e potássio eletrogênica, que vai trabalhar colocando o quê? 3 íons de sódio para fora e 2 de potássio para dentro. Isso aí já é conhecido de vocês na fisiologia. Vamos recordar aqui, né, os nossos períodos. Períodos refratário absoluto, onde a gente não consegue estimular, e o período refratário relativo, dividido aqui por uma parte de um período refratário efetivo, que também a gente não consegue nenhum tipo de
estímulo. É basicamente já no finalzinho do platô, chegando no ponto de Wiggers, né? Ou no momento ali mais perigoso. Então, quando eu passo isso para o eletrocardiograma, percebemos que o período refratário absoluto é um pouco antes do pico da onda Q e o término no ponto do meio da onda T, ou seja, eu cubro toda a diástole e toda a sístole. Isso tudo é um período refratário absoluto. Acabou a sístole e está caminhando para um novo processo de diástole, agora ele é relativo. Então, é aqui que podem aparecer as chamadas extrasístoles, que podem ocorrer e podem acabar aparecendo. Então, mais uma vez, vamos aqui ver a projeção, a correlação entre elas. Fase 0 e fase 1, o QRS, período refratário. Fase 2, o segmento ST. Fase 3, a fase ali da onda T, até a sua metade, e depois a fase 4, onde a gente consegue reestimular, a partir do chamado período supernormal. Bom, o sistema de condução do nosso coração. O sistema de condução cardíaco, ele é um sistema que tem, antes de mais nada, grupos de células de resposta rápida e resposta lenta. O potencial de repouso do nosso sinusal está em torno de menos 60 milivolts. E ele é responsável por uma despolarização lenta. Existe em volta dele marcapassos atriais subsidiários. Com isso, nós vamos poder testemunhar uma despolarização do tecido atrial a partir de um potencial de repouso de menos 90, onde nós temos o potencial rapidamente ganhando ali todo aquele tecido. Isso acontece inicialmente no direito, e através dos feixes internodais, o chamado feixe de Beckmann, nós vamos ter a passagem para o átrio esquerdo. Com isso agora, o potencial de ação vai, uma vez que ele fez todo aquele trajeto, ele agora terá o quê? Um destino para o nó atrioventricular, onde ele sofrerá uma mediação, onde ele sofrerá um retardo. E esse retardo vai garantir a possibilidade de um enchimento ventricular efetivo. Então, agora a efetividade do enchimento ventricular está garantida. Por isso que nós sempre devemos o quê? Tratar as taquiarritmias e não permitir que essas taquiarritmias progridam. Porque se elas progredirem, nós vamos ter o quê? Uma falha de enchimento ventricular. Consequentemente, esta falha de enchimento ventricular, ela levará a um processo isquêmico, porque lembre-se que as coronárias são preenchidas durante a diástole. Esse é o nosso potencial transmembrana do sistema de condução. Então, percebam que sai até menos 70, vai até mais ou menos 40, 50. Damos a mesma coisa, uma fase 0, 1.1, uma pequena fase que é muito pequena, que não é um platô típico, fase 3 e fase de repouso. Isso aqui a gente tem o quê? A estimulação. Percebam que é um ponto de estimulação um pouco diferente do sistema do músculo. Então, o nó atrioventricular faz este controle de frequência de estímulos e
joga esses estímulos adiante. Eles serão retraídos no nó AV e passarão se o nó AV permitir. Entretanto, vias ocultas, vias extranodais, poderão fazer com que os ventrículos sejam inundados com estímulos que não foram intermediados. Então, nós vamos ter o aparecimento das chamadas síndromes de pré-excitação, ou síndromes de estímulo inadequado. Nós conhecemos a principal delas, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, onde são o quê? Condições aqui que podem levar a arritmias supraventriculares importantes. Consequentemente, o doente que tenha estas vias anômalas, e ele tiver uma fibrilação atrial, ele tem uma elevadíssima, vamos dizer melhor, elevadíssima probabilidade de morte por fibrilação ventricular. Porque ele agora não tem mais o nó AV e ele tem elevados estímulos vindos da fibrilação atrial que podem levar ele à morte por fibrilação ventricular. Então, a nossa condução, uma vez passada pelo nó AV, ela vai atingir depois todos os miócitos através dos feixes de His e fibras de Purkinje. E lembrando que a despolarização sempre vem do endocárdio para o epicárdio e a repolarização vai ser sempre no sentido inverso. As arritmias cardíacas, elas são, pessoal, importantes no seu entendimento quanto à sua formação, à sua condução, ou até mesmo em ambas. Então, nós vamos ter arritmias que são problemas de formação de impulso, problemas de condução ou até mesmo as duas. Vejamos, então, aqui este belíssimo mapa que mostra para vocês a prevalência da fibrilação atrial e do flutter por regiões no ano de 2010. Percebam que o vermelho é o que temos uma maior prevalência. Percebam que o azul um pouquinho mais escuro, onde nós temos a menor prevalência. Então, percebam que Estados Unidos e Canadá são os pontos que temos a maior prevalência. Por quê? Normalmente, fibrilação atrial é uma doença de pessoas mais abastadas. Ah, mas não deveria ser ao contrário? Sim. Pessoa que não fuma, a pessoa que não tem obesidade, a pessoa que não tem dieta inadequada, a pessoa que não tem diabetes, ela não terá um gatilho para fibrilação atrial. Então, países africanos, até temos, por conta, talvez, de valvopatias. Brasil, grande parte do Brasil é por valvopatia. Tá bem? Vejam aqui, ó, China, baixa incidência. Bem que o chinês fuma muito, né? Rússia, até que uma incidência razoável. Alemanha, já aumenta um pouquinho. Austrália, África do Sul, os países do sudoeste asiático, a Europa ocidental, os países nórdicos, tá? Então vejam que quem ganha ainda são os americanos. Fibrilação atrial, pessoal, então ela é mais comum do que vocês pensam. E o que contribui muito para a fibrilação atrial? Idade, hipertensão, doenças valvares, cardiomiopatias, defeitos septais atriais, cardiopatias congênitas, doença coronariana, disfunção tireoidiana, obesidade, diabetes, mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, apneia do sono, doença renal crônica e o uso de drogas ilícitas. Quando a gente fala de hipertensão,
diabetes, obesidade, a gente está falando de, e até mesmo a apneia do sono, nós estamos falando de síndrome plurimetabólica, né? Onde é que tem muita síndrome plurimetabólica? Onde é locais com mais riqueza. Então, os Estados Unidos e o Canadá têm isso aí de sobra. Tá bom? Esse é um famoso gráfico do nosso muito querido e muito amado professor Dalmo Moreira, grande estudioso das arritmias, grande professor nosso das arritmias. Quem já teve o prazer de ser aluno do professor Dalmo Moreira realmente aprendeu muita coisa, tá bom? Então, hoje em dia, o professor já está um pouquinho cansado, mas acho que os nossos colegas aí que trabalham com arritmias e estimulação tiveram o prazer de conhecer. Então, uma das coisas que o professor Dalmo Moreira sempre fala é o quê? O coração que fibrila, ele vai fibrilar cada vez mais. Aí você vai falar, mas que porra é essa? A fibrilação atrial, ela leva à fibrilação atrial. Vejam só, aqui, nessa pequena lâmina aqui, esse pequeno ponto histológico, nós temos aqui um átrio normal. E aqui nós temos um átrio fibrilador. Então, o que acontece? Quando o átrio entra em fibrilação, ele sofre um remodelamento elétrico histológico. Se você não reverte, ele muda totalmente a disposição e a anatomia e fisiologia de suas fibras. E ele não retorna mais a este ponto normal. Tá bem? Então, vejam aqui. Primeiro, a fibrilação atrial ela é típica de pessoas com mais idade. Então, pensem que aqui neste grupo, grande parte de nós, com 80 anos, estará em fibrilação atrial. Tá bom? Isso é fato. Não temos muito como fugir. Depois, vejamos que o nosso átrio está normal, e aí nós começamos a ter ectopias atriais, taquicardias atriais que nós não sentimos, processos inflamatórios, estresse oxidativo, sobrecarga jato esquerdo e ventrículo esquerdo por conta de hipertensão, aumento de trombina, fator 10A, e aí nós começamos a ter o quê? A fase inicial da doença, mostrando fibrose no átrio. Com isso, uma disfunção mecânica atrial. Que isso, com o passar dos anos, dos 40 para os 50 anos, ou até um pouquinho mais, é um quê? Um substrato pré-clínico da fibrilação atrial, que com 60 anos já aparece com uma manifestação pré-clínica. Havendo substratos maiores, gatilhos e fatores moduladores, aparece a fibrilação atrial, que poderá ser sintomática ou assintomática. Não será difícil que vocês encontrem doentes com fibrilação atrial que são totalmente assintomáticos. Você vai examinar o paciente, ele está em FA. Essa semana mesmo eu examinei um senhor que estava em FA. Não sabia, não tinha conhecimento, não tinha absolutamente nenhuma percepção. 67 anos, até, no meu entendimento, bastante saudável, mas tinha uma FA. Então, já começamos a tratar. Já fizemos o ecocardiograma, vimos que ele não tem nenhum tipo de cardiopatia estrutural e já iniciamos para ele a medicação indicada para tal. Bom, então é muito interessante guardar aqui, ó, este mecanismo aqui do nosso muito querido professor Dalmo Moreira. Trabalho interessante, epidemiologia mundial da fibrilação atrial, onde aquele mapa é explicado adequadamente. Conclusão especial. Os achados trazem evidência de aumento progressivo de incidência, prevalência e associação de mortalidade por causas associadas à fibrilação atrial entre 1990 e 2010, como um problema de saúde pública. Uma vigilância de fibrilação atrial de forma sistemática e regional
é solicitada para melhorar a prevenção e tratamento através de estratégias. Tá bem? Então, uma outra coisa interessante, deixa eu ver se está aqui. Não, está aqui. É esse aqui, deixa eu ver. Só um pouquinho que aqui... Não. É nesse trabalho, né? Esse trabalho também cita, tá, pessoal? Que as mulheres morrem mais rápido que os homens quando fibrilam, tá? As mulheres têm uma menor tolerância à fibrilação atrial do que os homens. Então, a fibrilação atrial na mulher tem mortalidade maior. Então, quando vocês tiverem uma mulher com fibrilação atrial, por favor, sejam bem rigorosos com a mulher. Claro que com o homem vocês vão ser, mas com a mulher vocês têm que ser muito mais. Tá bom? Porque a mortalidade das mulheres é muito maior que a dos homens. É esse aqui, não é? O aumento das taxas. Mortalidade, fibrilação atrial é maior. Tá aqui, é esse mesmo. A mortalidade associada à fibrilação atrial é maior em mulheres, tá bom? Do que, respectivamente, em homens. Então, tratem a mulher com mais agressividade quando for fibrilação atrial. Elas resistem menos a FA do que os homens. Patogênese está associada a uma cardiomiopatia. Existe a chamada reentrada randômica, ou seja, os focos vão efetivamente entrando e saindo. Os átomos que despolarizam de 400 a 700 vezes por minuto, eles perdem a força de contração. Com isso, diminui em 20% o débito cardíaco. E, por não haver contração, existe redução da velocidade abaixo de 40 centímetros por segundo, então começa a existir as formações de trombos. Com isso, vai levar a embolias tanto sistêmicas como pulmonares. Quando nós fazemos lá o eco transesofágico, nós fazemos questão de medir a velocidade. Se estiver abaixo de 40 centímetros por segundo, nós já vamos iniciar com a anticoagulação. O diagnóstico de FA, pessoal, é clínico, tá? Não precisa fazer Holter, loop, nada. É clínico. Pegou o pulso ali, tratou bonitinho, colocou ele lá legalzinho, auscultou, fez o diagnóstico. Complicação de descompensação de insuficiência cardíaca ou aparecimento de embolias. Ele vai se queixar muitas vezes de palpitação, podendo mesmo ser assintomático. Só um pouquinho, pessoal. Gineco. Palpitação, podendo ser assintomático. O exame físico é essencial, mais uma vez, uma boa semiologia cardiovascular é imprescindível. O ritmo cardíaco estará irregular, a frequência cardíaca estará variável. O pulso, vocês perceberão que ele terá uma alteração, uma ondulação muito importante, que isso também vai depender da resposta ventricular, ou seja, dependente da frequência cardíaca, e ocorrerá o desaparecimento da onda A. Essa semana, o nosso professor Kim, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, colocou no nosso grupo da Lacard uma espetacular fotografia sobre uma onda A em canhão, tiro de canhão. Né? Vocês não estão mais acostumados a fazer isso. A gente até ensina. Vocês às vezes não estão mais acostumados a fazer isso. E aí vocês, porventura, não... E vocês acabam esquecendo.
Estão enxergando? Estão vendo? Podem falar, estou ouvindo vocês agora. Está vendo, doutor. Estão vendo? Deixa eu tentar essa. Ó, isso aqui é uma onda A em canhão, tiro de canhão, né? Isso aqui o que que é? Isso aqui é uma dissociação atrioventricular, isso aqui é um bloqueio atrioventricular total. Então, vocês percebam o seguinte, existe um pulso venoso jugular, em que existe uma onda A, uma onda C, uma onda V. A onda A é a onda de contração atrial, é essa onda aqui. Existe uma onda C, uma onda efetivamente de passagem de sangue. E uma onda V, que é uma onda de trepidação tricúspide. Então, essa onda A, que é a primeira onda que a gente acaba visualizando, né, do pulso venoso jugular, ela não está mais presente. Essa aqui é uma onda extremamente patológica. É uma onda de bloqueio atrioventricular, mas a onda A desaparece. Por quê? Você não tem mais contração atrial, então você não tem mais a onda A. Isso é uma forma de você perceber num paciente com fibrilação atrial. Classificação da fibrilação atrial. Primeiro episódio, paroxística persistente, persistente de longa duração ou permanente. Primeiro episódio, aconteceu. Não tem né, tempo e sintoma. Aconteceu, aconteceu. Pronto. Sumiu, apareceu, às vezes some. Ou vai para o hospital e reverte. Rápido. Depois, a paroxística. Episódios com duração que podem ser de até 7 dias, mas que se resolvem espontaneamente por 48 horas ou depois de você fazer fármacos. Então, não é diferente do primeiro episódio, que foi uma detecção simples. A paroxística ela vem fazendo o quê? Repetições súbitas. A persistente é que começa a durar mais de 7 dias sem resolução, podendo ir até 1 ano. E aí você entende agora que você vai ter que fazer um controle de ritmo, que é o que os trabalhos pedem, que a gente controle o ritmo, não que a gente tente mais reverter a sinusal. A persistente de longa duração é a de cima, com duração acima de 1 ano, quando nós já optamos por chamá-la de permanente, que por decisão médica não se tentará mais a reversão à sinusal. Aceitando-a, chamando agora de FA aceita, e fazendo a opção pela anticoagulação oral e pelo controle da frequência cardíaca, que é o que as novas diretrizes nos orientam. Então, essa é a classificação, né? Quando a gente aprendeu fibrilação atrial há muitos anos atrás, era aguda e crônica. Bom, agora já tem uma outra. Agora não, já tem um bom tempo, né? Já tem essa nova classificação, que realmente, no meu entender, ela respeita mais o curso da fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial feita por um diagnóstico eletrocardiográfico, a ausência da onda P, podendo ocorrer em V1 a presença das ondas F. Os espaços RR não serão equidistantes, eles serão variáveis, porque existe uma irregularidade ventricular. E o QRS, se não existe cardiomiopatia, se não existe transtorno de condução de ramo, será um QRS dentro da normalidade, até 120 milissegundos. Vejam que esse aqui tem aproximadamente 80 milissegundos. Variando aqui, né? 80, quase 90, mas é o QRS dentro da normalidade. Se existe um transtorno de condução de ramo esquerdo, claro que ele vai ser acima de 120 milissegundos, não vai ser um QRS normal. Bom, então,
Vamos entender que, inclusive, um doente que tem um transtorno de condição de ramo esquerdo e FA, ele tem um prognóstico ruim. Então, vamos ver aqui, né? Uma FA, ausência da onda P, presença da onda F, principalmente em V1, pequenas ondinhas aqui, ó, ondas F. Espaços RR são variáveis. Muitas vezes você pode achar uma FA com espaços equidistantes. Ah, professor, mas será que é FA mesmo? Está equidistante, está tudo igual. Veja, porque às vezes a frequência ventricular está muito alta e está simulando regularidade. Mas trata-se de uma FA. Cuidado. Eletrocardiograma não é receita de bolo. QRS normal. Ó, estreitinho, bem moldado. Ah, achei o que estava faltando lá, né? A prevalência em mulheres tem, né? Apesar de ser menor, perdão, está aqui, mas a mortalidade é maior. Né? As mulheres morrem mais do que os homens por fibrilação atrial. Vejam que, a partir da década de 90, né, em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, a mortalidade feminina tem sido bem maior. Professor. Tem que mostrar isso para as feministas. Professor, 5 horas seria um tutorial. O senhor acha que vai ter tempo de terminar a aula? Então, aqui o percentual de mortes por fibrilação atrial e por flutter. Tá bom? Então, vejam que, né, professor, proporção. Os países aqui mais, até a própria Europa, aumenta realmente, mostrando que ainda a fibrilação atrial é uma doença de países mais ricos. Olha aqui, ó, nos países centro-africanos, na região centro-africana. É baixo, apesar de ter muita febre reumática, né? Já que tem outras mortes aqui, né? Desnutrição, HIV, ebola, cólera, e aí vai, né? E aí vai, ó, a Mongólia também, tem uma baixa incidência, o Oriente Médio, ó, Índia, o Sudoeste Asiático e a própria Rússia, né? Mas a Rússia a gente não pode levar muito em consideração porque eles maqueiam muito as estatísticas deles, né? Então a gente não tem muito o que fazer nesse sentido. Mortalidade associada, mais uma vez, vejam como as mulheres têm subido aí assustadoramente a mortalidade das mulheres por FA. A FA, pessoal, ela aumenta a demência. Então, o doente que já é idoso, que já tem uma tendência a ter demências neurológicas, senice, ele vai ter uma tendência agora de ter uma demência vascular, pelo chamado enchuveiramento de microtrombos crônicos. Ou seja, por mais que ele esteja anticoagulado, por mais que ele esteja controlado, ele vai produzir trombos. Não tem jeito. O fármaco diminui, mas o fármaco não tem 100% de possibilidades. Então, ele vai ter um aumento da demência por gliose e por destruição celular, destruição neuronal. Então, por isso que a FA tem que ser tratada com certa importância. Então, mais uma vez, vemos aqui melhor, né? A presença das ondas F, né? Aqui está na derivação D1, e aqui um ritmo sinusal dentro do esperado. As características da fibrilação, nós já vimos, e aqui como ela pode, né? Como ela pode, acaba evoluindo. Tá bom? E depois vocês olham com calma.
Havendo FA, vamos lembrar da tríade de Virchow: lesão endotelial, estase vascular e hipercoagulabilidade. Estase vascular. Por que faltou o vascular aqui? Lesão endotelial gerada por cardiopatia, cicatrizes ou inflamações locais, estase vascular principalmente pelo aumento do átrio e pela disfunção contrátil do mesmo, baixando a velocidade dos 40 centímetros por segundo. E hipercoagulabilidade por fatores pessoais, e aí vem diabetes, vem dislipidemia, vem tabagismo, vem síndrome metabólica, aumenta a fica uma hipercoagulabilidade. E aí começa a ter o quê? A formação dos pequenos trombos. Princípios do tratamento da FA. Como ela é embolígena, o uso de anticoagulantes é imperativo. Tentar reverter a arritmia é pensar que pode haver deslocamento de trombo. Então, para tentar reverter, você vai tentar reverter, é uma arritmia inicial ali, uma FA inicial, ainda na fase paroxística, tá bom. Então, você vai ter que anticoagular o seu doente por 40 dias e ter certeza de que o ecocardiograma transesofágico não mostra trombos. Eu já estive presente a uma reversão, não era meu paciente, eu não era o doutor do paciente, eu apenas fui ajudar. Tá bom? O paciente não era meu, esse paciente não era aqui, isso não aconteceu aqui. Isso aconteceu em outro lugar do nosso Brasil maravilhoso. Fui ajudar o doutor e, após a reversão, o doente teve uma hemiplegia. Um trombo, sabe-se lá Deus de onde foi que ele apareceu, deslocou e foi lá para cima. Aí foi um Deus nos acuda, e isso digo para vocês que acabou em um processo no qual o doutor conseguiu, depois de longas e longas batalhas, provar que era um risco do procedimento e que o procedimento tinha sido aceito e informado ao doente e à família. A família insistiu e ele fez, mas a família, a princípio, disse que não tinha aceitado, né? Como sempre, né? A família acaba depois mudando tudo. Eles assinam e tudo mais, mas depois eles dizem que não aceitaram, que foram enganados, que foram mal orientados, tudo mais. Só que eles não foram mal orientados. Mas aconteceu, tá? O doente acabou morrendo um tempo depois, vítima de complicações do HIV. E aí descobriu-se também que a esposa tinha HIV e a cunhada dele também tinha HIV. Ou seja, ele se divertia com a esposa e com a irmã da esposa. Uma história bem podre. Até na morte pelo HIV, eles tentaram culpar o doutor. Coitado do doutor, não tinha nada a ver. Agora, como é que ele contraiu o HIV, eu não sei. Não quero nem saber. Nas primeiras 24 a 48 horas, a gente até pode tentar fazer a reversão, se ela é paroxística, porque ela não tem, muitas vezes, o risco embolígeno, ele é muito baixo. Então, se vocês também têm uma FA que esteja com estabilidade hemodinâmica, vamos tentar revertê-la. Aliás, vamos revertê-la de qualquer jeito. Se a gente não conhece o doente, se temos dúvida se a FA é aguda ou paroxística ou o primeiro episódio, a gente tem que pensar que ela é crônica ou que ela já é de longa data. Então, atenção na FA. Se ela é aguda, com menos de 48 horas, ou aquela paroxística, né? Se tem instabilidade hemodinâmica, isquemia miocárdica ou congestão pulmonar, nós temos que cardioverter. Tá bom? Vamos sedar o doente e vamos tocá-lo. Não precisa de grandes cargas, não é desfibrilação, tá, pessoal? É cardioversão. Então, o doente tem que estar monitorizado, eu tenho que usar o cardioversor na sincronizada. Cardioversão elétrica sincronizada.
Ela vai disparar no momento do pico da onda T, onde está o quê? Ele está mais aberto, né, o ventrículo principalmente, e onde as cargas elétricas estão com menor incidência. E aí a gente consegue a reversão, tá bom? Depois que eu abandonei lá o serviço da Unimed, eu não tenho tido mais a oportunidade, mas no ano passado, ainda antes da pandemia, eu fiz 4 ou 5 cardioversões. Muito, muito bom. Eles compraram lá um cardioversor muito bom, uma marca muito boa. Eu gostei bastante do trabalho. Se a gente não vai fazer isso, a gente tem então que usar a farmacologia. Podemos usar a propafenona, que é um antiarrítmico de classe de classe 1, ou a amiodarona, que é um classe 4, para fazer essa reversão. Isso aqui é só para o agudo, tá? Propafenona ou amiodarona tem indicações na fase permanente. Vamos utilizar os anticoagulantes. A anticoagulação poderá ser feita com os novos anticoagulantes orais? Pode. Dabigatran, rivaroxabana e apixabana. Entretanto, lembre-se que um doentezinho lá do Coronel Mota, que ganha um salário mínimo de aposentadoria, não tem R$250 para comprar uma caixa de rivaroxabana. Então, vai varfarin mesmo, que uma caixa com 30 custa R$12. Tá bom? Então, não adianta você passar, né, os maravilhosos chareutos da vida. Vai ficar difícil. Tá? Não, o doente tem que dar um jeito de pagar. Não é assim que funciona. Ele não vai tomar, você vai achar que fez algo por ele, você não fez nada. Ou seja, a sua função, que é ser médico, você não exerceu porque você foi teimoso e você foi desumano. Não se passa esse tipo de fármaco num hospital em que a maior parte da população tem como renda básica um salário mínimo. Então, não seja palhaço, não seja idiota de fazer uma coisa dessa. Tá bem? O governo que dê. Tá certo, o governo tem tanta coisa para fazer, tem tanto vagabundo para sustentar, tá? O governo tem ministro do STF vagabundo para sustentar, deputado para sustentar, senador para sustentar, secretário disso, daquilo outro, governador, tá? Tem que sustentar um monte de professor vagabundo em universidade pública também, que não faz porra nenhuma. Então o governo não tem que dar tudo, não. Você que tem que ser compreensível e passar varfarim para ele, e ele vai viver muito bem. O ecotransesofágico se faz necessário se a gente vai fazer cardioversão. Se a gente não vai fazer cardioversão, não precisa. E feita a cardioversão, anticoagulante, porque muitos vão ter recidiva. Podemos utilizar agora o controle da frequência. Então, a fibrilação com mais de 48 horas ou tempo indeterminado, a gente faz controle de frequência. Vamos fazer com beta-bloqueadores, os mais estudados para o controle. Metoprolol, propranolol, bisoprolol, atenolol e carvedilol. Independente se ele é lipo ou se ele é hidrossolúvel. Lembrando que o carvedilol ele é alfa e beta-bloqueador. Se o doente não tem disfunção ventricular, verapamil e diltiazem. Poderemos usar os digitais são muito bons. Aí vem o cara assim, professor, mas tem perigo da intoxicação digitálica. E aí eu falo assim para você, vai tomar no seu cu, tá? Vá pra puta que te pariu e não me enche o saco, porque eu tenho 33 anos de medicina e eu só vi até hoje uma intoxicação digitálica. Um morador de rua, tá certo? Que não entendeu como é que tinha que tomar o remédio, que o doutor filha da puta não prescreveu direito, ele se intoxicou com digoxina. Então, não é assim que funciona, não. Intoxicação digitálica não dá na árvore. Todos os professores não especialistas que dão aula para vocês, digoxina tem intoxicação digitálica, é muito perigoso. Nunca viram na porra da vida. Eu que sou cardiologista, porra, vejo essa merda quase que diariamente, não tropeço em intoxicação digitálica. Então, não vem se meter no que não é seu assunto.
Digoxina é uma excelente substância para fazer controle de fibrilação atrial. Inclusive, existem estudos que melhoram a performance na FA. A digoxina, ela não reduz mortalidade na insuficiência cardíaca. Ela reduz o quê? Ela reduz internação, mas na fibrilação atrial ela reduz mortalidade. Tem trabalhos quanto a isso. Outras substâncias, amiodarona, propafenona, sotalol e ablações por radiofrequência, principalmente ali no leito das artérias, das veias pulmonares. Quando a gente vai optar por fazer anticoagulação, nós vamos ter que qualificar ali o nosso doente. Então, nós vamos utilizar o CHA-2DS2 VASC. Aliás, o CHA-2DS2 VASC. Perdão, vou falar bonitinho, né? Onde nós vamos fazer o quê? Nós vamos avaliar se o doente tem esses aspectos para que a gente possa efetivamente levá-lo a colocá-lo e estratificá-lo. Então, se ele tem insuficiência cardíaca, ele ganha 1 ponto. Se ele tem hipertensão, ganha 1 ponto. Se ele tem idade acima de 75, ele ganha 2. Se ele é diabético, ele ganha 1. Se ele já teve uma embolia prévia fazendo um acidente isquêmico transitório ou um acidente vascular cerebral, ele também ganha 2 pontos. Se ele teve doença vascular, como síndrome coronariana, doença arterial periférica, ou se ele tem uma placa aórtica considerável, não é uma plaquinha pontiforme, não, é uma placa considerável, que isso a gente consegue ver pela ecocardiografia ou até mesmo pela angiotomografia, ele ganha 1 ponto. Ou, já na nova fase, né, da fase VASC, se ele tem idade entre 65 e 74 anos, ele pode ganhar apenas 1 ponto, já o A2 ele teria ganho 2 pontos, se tivesse acima de 75, e se for uma senhora, 1 ponto, tá bom? Então, se ele não tiver nenhum ponto, score 0, ele tem um risco baixo, então ele não precisará de anticoagulação. Se ele for de score 1, ele tem risco moderado. Vamos avaliar se existe necessidade de antiagregação ou anticoagulação. Vamos pesar em tudo isso. Vamos lembrar, pessoal, que anticoagulação pode levar a sangramentos que não são desejados. Sangramento intracerebral, sangramento intestinal, sangramento gástrico, sangramento até mesmo renal. Cuidado, tá? Se ele tem 2 ou mais pontos, ele tem um risco moderado a alto, então nós vamos necessitar de anticoagulação. Após isso feito, nós vamos calcular o risco, né? Então, nós vamos usar o Hasbleed, onde nós vamos ver se o doente tem hipertensão, se ele tem disfunção renal ou hepática, se ele já teve AVC, hemorragia, se ele tem INRs, índice de normalidades flutuantes, acima de 65 anos, ou se ele é adepto de drogas ilícitas ou até mesmo de álcool. Então, isso aqui é o risco de sangramento do teu doente. Então, você vai fazer o CHA-2-VASC para ver se você vai começar a anticoagulação. Ah, eu preciso iniciar a anticoagulação. Você vai fazer a outra prospecção, que é fazer o Hasbleed. Então, você vai botar no prontuário dele o CHA-2DS-VASC e vai botar do lado também o Hasbleed. Coloque, porque se tiver alguma complicação hemorrágica, você está protegido pela medicina. Pessoal, quem tem medo de cagar não come. Ou um outro ditado mais bonitinho: quem sai na chuva é para se molhar. Ser médico, trabalhar muitas vezes no fio da navalha, é estar exposto. Determinadas especialidades, você está exposto. Então, você pode, muitas vezes, ser mal interpretado e você pode ser denunciado. Essa denúncia, não necessariamente, ela tem fulcro. Ou seja, ela não tem razão de existir. Aí você vai ao conselho, você se explica ao conselheiro sindicante. Se vir um processo ético profissional, você se explica aos conselheiros, e aí eles decidem baseado em quê? Em literaturas, em conhecimento deles, se você tem razão ou não. Eu já fui denunciado no CRM.
Denunciado pela mãe de uma criança que eu teria assassinado. Esse foi o termo utilizado. Assassinado a filha dela. Acabou abrindo uma sindicância, concluiu que eu não tinha nenhum tipo de contribuição para a morte da criança, não para o assassinato. Fomos ao CRM, fizemos a mesma defesa, não contratei advogado, eu mesmo me defendi. Neste ponto, eu acho que eu não preciso de advogado, eu me defendi. E também fui considerado sem culpa e foi arquivado o PEP. E peguei toda essa documentação, entrei na justiça e pedi uma indenização por danos morais por terem me chamado de homicida. Pedi R$1 milhão de indenização. E eu, na primeira instância, eu venci a causa. Houve recurso e agora está na segunda instância. O que foi que aconteceu? Tudo estava no prontuário, tudo estava descrito, tudo foi falado, tudo foi explicado. Os 3 pontos foram unânimes em dizer que eu não tinha culpa de absolutamente nada. Por quê? Porque eu escrevi, porque eu documentei. Então é o que vocês têm que fazer, vocês não têm que ter preguiça. Vocês têm que escrever, vocês têm que documentar, por quê? Vocês estão protegidos. Vocês saem da faculdade, vocês vão para a residência. Chega lá na residência, o cara fala assim, para você se proteger, você tem que pedir 300 exames complementares. Vamos lá, vamos pedir tomografia, ressonância, cintilografia. Aí você pede 10 exames para o doente. Agora você está protegido se tiver um processo. Em compensação, você gastou um puta dinheiro do doente ou um puta dinheiro do público e grande parte das vezes você gastou dinheiro justamente nos serviços desse cara que te orientou a fazer tudo isso. Ele encheu o bolso de dinheiro e você, idiota, foi o grande indicador desses exames todos. Você deu dinheiro para ele e ele te chamou de otário por trás. Tá bom? Que assim tem um monte. Lá em São Paulo, então, tem de quilo. Então, pessoal, exame complementar não salva você de processo. Tá bem? Este processo desta criança, dessa família contra minha pessoa, tínhamos como exame complementar apenas o ecocardiograma. Apenas um ecocardiograma. E nada mais. Tá bom? Eu já vi processos aí que eu já fui perito, vocês sabem que eu sou perito também, já atuei em processos com 12, 15 exames complementares. Para que isso? Não, o senhor não vai ver esse exame? Não, não quero ver esse exame. Não, mas aí o senhor vai prejudicar. Não vou prejudicar nada. Só um pouquinho, tá, pessoal? Estou falando aqui com o cavalo, seu animal. Então, pronto. Vamos em frente. A Ana B saiu. Por que a Ana B saiu? Ana B... Professor, você está escutando a gente? Europeu. Alô? Não muda nada. Tá bom? É bem aquilo que a gente já está acostumado a ver. Se vocês olharem aqui, tem algumas substâncias que não existem no Brasil. Fecainida, ibutilida, esse venacarlante não existe no Brasil. Então, é propafenona mesmo, para quem tem alteração estrutural no coração, ou amiodarona, para quem não tem alteração estrutural, propafenona, ou quem tem alteração estrutural ou doença coronariana, é amiodarona. Tá bom? Então, o europeu, tutorial às 17, né? Então, vamos fazer o seguinte, Naka, meu filho. Vamos parar aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês falarem comigo. Vamos lá, podem falar. Então, pessoal, até este momento... Não vai dar tempo de terminar, não. Vamos parar aqui, depois a gente continua, se for o caso, a gente combina para terminar neste final de semana.
Tá? Então, você me passa depois mensagem amanhã, sábado, e a gente combina. Então, paramos aqui quando começamos o FLAN. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau.